nessa aula a gente vai falar sobre resistência ao cisalhamento dos solos. Para a gente começar, por que estudar resistência ao cisalhamento? O que acontece é, os nossos materiais de construção, no nosso caso aqui, principalmente os solos, vão apresentar uma certa resistência à compressão, assim como concreto, aço, madeira. Porém, contudo, todavia, entretanto, é justamente a resistência ao cisalhamento e à tração desses materiais que é baixa. Concreto, a gente sabe também, né, que a resistência à tração é da ordem de 10% da resistência à compressão. Agora, no solo, além dessa tração ser baixa, né, dessa resistência ser baixa, nós vamos ter aí a resistência ao cisalhamento também tendo um baixo valor. E, além disso, o mecanismo de ruptura em um maciço terroso, na grande maioria das vezes, acontece por cisalhamento. É por isso que a gente tanto vai estudar aqui. Você não vai ver tanto estudo de resistência à compressão do solo, resistência à tração, mas sim de resistência ao cisalhamento, porque essa é a principal forma que uma camada aí de solo, né, vai vir a romper, que um talude vai vir a romper. Por conta de quê? Por conta dos deslocamentos que vão acontecer entre as partículas que constituem, portanto, né, aquela camada de solo ao longo de um acréscimo de tensão, ao longo de um aumento de peso, ao longo de uma mudança no estado de tensão do solo. Então, o que que a gente vai fazer nesse estudo de resistência é equacionar. A gente vai listar, né, todas as solicitações que vão estar envolvidas aí no seu talude, na sua encosta, barragem, tá? E verificar se a nossa ou as nossas camadas de solo vão resistir a essas solicitações. Beleza? E então, a resistência ao cisalhamento, em qualquer direção, vai ser a tensão de cisalhamento máxima que pode ser aplicada à estrutura do solo antes que ocorra, né, ou na iminência da ruptura. Quando você atinge, então, esse máximo, a gente fala que o solo rompeu, tá? Ou seja, atingiu-se toda a resistência mobilizada. Por isso que ele veio à ruptura, porque o acréscimo de tensões, né, o aumento nas tensões atuantes ao longo de uma superfície de cisalhamento alcançou aquela resistência do solo, tá? Resistência essa ao cisalhamento. E desde a mecânica dos solos, a gente já estuda o seguinte, pelo critério mais conhecido, né, de Mohr-Coulomb, que essa resistência envolve duas componentes, uma componente de atrito, opa, e uma de coesão. Ok. O atrito vai ser função da interação entre as partículas do solo, as partículas mais grossas, as partículas granulares, então que se interagem, né, que entrelaçam, que tem um imbricamento entre si. E a gente pode simular esse atrito aqui, lembrando lá de um esqueminha, né? Se você fez algum curso aí de engenharia, um esqueminha que os professores de física apresentavam, que era um bloquinho, né? Um corpo rígido sobre uma placa. E aí, como é que a gente verifica esse atrito? Vamos imaginar o seguinte, que a gente tem aqui, ó, uma força normal a ser aplicada sobre esse bloco. Então, quanto maior for essa força normal, maior vai ser o atrito agindo aqui nessa superfície. Ou seja, vai existir uma componente horizontal de atrito devida a essa força normal. Ela é função dessa força normal. Portanto, ó, o atrito é função da interação entre duas superfícies na região de contato. A gente está falando exatamente dessa superfície. A parcela de resistência devido ao atrito pode ser simplificadamente demonstrada por essa nossa analogia aqui. E assim, o que que vai acontecer? Para eu levar esse bloco aqui, ó, ao deslizamento, né, a ele deslizar sobre essa placa, essa força T, eu tenho que aplicar ali uma força horizontal T, que se iguale a quem? Que se iguale a essa componente horizontal da força N. Então, se eu tenho
a aplicação dessa força normal e essa força horizontal, a gente teria aqui, ó, uma resultante, tá? E se a gente decompor essa força N aqui, ó, em uma horizontal, eu consigo achar qual é esse valor, né? Essa magnitude dessa força horizontal que tem que se igualar à força T para que comece a haver movimento. Esse ângulo, para que haja essa igualdade entre essas forças horizontais, é o nosso chamado ângulo de atrito, que lá da física já é explorado quando a gente fala em coeficiente de atrito. Portanto, se eu traçar aqui, ó, se eu fechar um triângulo, quem que a gente vai ter aqui, ó? Nós vamos ter que, como é um triângulo, né, ó, aqui é o ângulo de atrito, aqui é a nossa normal, aqui seria a nossa força cisalhante. Quem que vai ser um ângulo que faz essa relação entre T e N? Se a gente tomar aqui a tangente do ângulo de atrito, a gente tem que cateto oposto sobre cateto adjacente é nada mais do que a nossa tangente do ângulo. Portanto, essa força cisalhante T vai ser igual a N tangente do ângulo de atrito. Quando nós temos, então, uma força T com essa magnitude, você tem ali um princípio de movimento. Então, a gente atinge essa resistência aqui, de fato, que quanto maior for essa força T, você vai ter aí o deslizamento, o deslocamento desse bloco. No solo vai ser a mesma coisa. Para que a gente mobilize a resistência do solo grosso, né, a resistência do solo pela sua fração granular, nós precisamos, primeiramente, fornecer um acréscimo de tensão, fornecer ali uma tensão normal, para verificar qual é a máxima resistência que esse material possui. E assim, nós podemos representar a resistência ao cisalhamento de solos puramente granulares, que não possuem coesão nenhuma, dessa seguinte forma. Se eu pegar essa força T e dividir por essa área de contato e fizer a mesma coisa do lado de cá, ó, dividindo pela área, a força T cisalhante pela área vai nos dar a chamada tensão de cisalhamento. E essa força N pela área nos dá a chamada tensão normal. Por isso, a gente pode expressar essa resistência da seguinte forma: sendo tal igual a sigma, que é a nossa tensão normal, vezes a tangente do ângulo de atrito. Esse ângulo de atrito é um ângulo interno do solo, e está aqui, ó, sigma tensão normal, tal tensão cisalhante. Ok? Agora, e a resistência devida aí à fração mais fina do solo, a fração argila, silt, ela vai ser trazida para nós aqui como a coesão. Essa coesão independe de qualquer acréscimo, de qualquer tensão normal a ser aplicada no solo. Os solos que possuem essa coesão são chamados, então, solos coesivos. E nós temos várias fontes, né, que podem trazer esse poder de coesão ao solo. Vai vir lá da matriz, vem da rocha, e se a rocha traz carbonatos, sílica, óxidos de ferro como agentes cimentantes para o solo, né, nesse processo de intemperismo, nós vamos ter solos mais ricos em coesão. E é justamente essa cimentação, por conta dessas fontes, que vão aqui ser responsáveis, né, por até altos valores de coesão. Então, voltando lá no caso do nosso bloquinho rígido, a gente pode representar dessa forma, ó. Tenho lá a minha superfície e vamos supor que a gente colou esse bloco aqui na base, tá? Aqui no chão. Para que eu leve esse bloco a deslizar, ou seja, para que eu vença esse poder da sacola, eu vou precisar aplicar uma força horizontal que seja maior do que essa resistência da cola. Isso aqui independe da gente ter força normal, ó. Não tem força normal nenhuma aqui em cima.
Então, eu só vou levar esse bloco ao deslizamento quando eu vencer essa força aqui devido à cola. Joia? Isso aí seria a representação da coesão no solo. Então, ó, independente da gente ter uma tensão normal, já existe essa liga entre os grãos, que é a nossa coesão. E assim, a resistência ao cisalhamento de um solo que possua apenas coesão, não possua atrito, vai ser dada como tal igual a coesão. E não tem como a gente falar em resistência ao cisalhamento sem falar em critérios de ruptura. O que é critério de ruptura? Nada mais é do que uma relação entre as tensões correspondentes ao estado de ruptura do material. Então, vamos lá. Como assim? Tem aqui um talude e ao longo dessa superfície aqui, que alcançou a ruptura, então ela chegou lá em fator de segurança igual a 1, o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar a relação entre as tensões que estão atuando aqui nessa ruptura, tá? Exatamente nessa superfície de deslizamento. Isso é critério de ruptura, relações entre as tensões que correspondem ao estado de ruptura do material. E aí nós vamos ter diferentes critérios aqui, tanto aplicados a solo quanto aplicados à rocha. Aplicados a solo, o mais conhecido é o critério de Mohr-Coulomb, que vai justamente relacionar coesão, atrito ao longo de uma superfície de deslizamento, tá? A teoria de Mohr, são dois caras então, né, Mohr e Coulomb. A teoria de Mohr afirma que os materiais rompem quando essa tensão de cisalhamento, que é função, ó, e é função da tensão normal, em um determinado plano se iguala ou supera a resistência ao cisalhamento do material. Então, a gente está igualando aqui, ó, resistência e as tensões atuantes ao longo de uma superfície. E assim, a gente pode determinar essa resistência ao cisalhamento através de diferentes ensaios, ensaios em laboratório, ensaios em campo. Em laboratório, um dos ensaios mais comuns vai relacionar as tensões principais ao longo daquele plano de ruptura, as chamadas sigma 3, tensão principal menor, e sigma 1, tensão principal maior, tá? Não sei se você já teve contato com esses círculos de Mohr lá da mecânica dos solos, mas a gente vai elucidar isso aqui, ó. O que vai acontecer? Lá em laboratório, a gente já vai falar desses ensaios, mas em laboratório, se a gente pega uma amostra, confina uma amostra de solo com uma determinada tensão principal menor, chamada sigma 3, e leva essa amostra à ruptura, como que é esse processo de levar à ruptura? A gente vai adicionar um acréscimo de tensão, tá? De forma que, somada a essa tensão confinante, nós vamos ter a máxima tensão axial aplicada na amostra. E, nesse processo, a amostra rompe. A gente vai fazendo isso com amostras diferentes desse mesmo solo, com tensões confinantes cada vez maiores. Então, com essa sigma 3 aqui, ó, maior do que essa, com uma terceira amostra, com essa sigma 3 maior do que essa, e a gente vai tendo aí os diferentes círculos de Mohr, tá? Você vai ver que se a gente for tentar extrapolar, né, uma linha ou uma curva aqui, ó, que seja tangente a todos esses círculos de Mohr, a gente vai ter aproximadamente essa linha aqui, ó, que não é exatamente reta. Mas essa linha é definida para nós como a chamada envoltória de ruptura de Mohr. Está aqui, ó, envoltória de ruptura ou envoltória de resistência de Mohr. É uma curva, ou melhor, é uma linha que é curva, tá? Só que na prática a gente está constantemente trazendo essa curva para um formato de reta, porque isso facilita para a gente a determinação de parâmetros de resistência aqui, coesão e ângulo de atrito, com uma certa precisão. Joia? Tá aqui, ó, é essa simplificação, então, de trazer isso aqui de uma curva para uma reta é devida a Coulomb e permite o cálculo da resistência ao cisalhamento nesse formato, ó.
O que que é isso aqui? Tal é igual a coesão mais tensão normal vezes tangente do ângulo de atrito. A gente está somando a parcela de resistência dos solos finos à parcela de resistência aqui dos solos grossos. Na prática, se você tem solo que tem uma mínima porcentagem de solo grosso e outra porcentagem de solo fino, em maior ou menor porcentagem, a gente tem a parcela devido à resistência do solo grosso e também devido à resistência do solo fino. E nos chamados, então, solos CFI, ou seja, que possuem tanto a parte fina quanto grossa, a gente tem aí atrito e tem a coesão. E no final das contas, a gente vai pegar esse nosso quadro dessa linha curva e vai linearizar para isso aqui, ó. Então, é como se eu pegasse essa curva e transformasse, extrapolasse ela aqui para uma reta. Aqui está o nosso ângulo de atrito e aqui está a coesão desse solo. Está aqui, ó. Isso é nada mais, né? Essa equação de resistência ao cisalhamento é nada mais do que quem? A interação aqui de uma equação linear, que tem coeficiente angular e coeficiente linear. Resistência ao cisalhamento é dada por coesão mais tensão normal, olha aqui, ó, eixo das abscissas, vezes tangente do ângulo de atrito. Se não tiver coesão nesse solo, o gráfico ficaria assim, ó, uma reta saindo de zero com essa inclinação do ângulo de atrito, φ. Aí, se fosse um solo que não tivesse agora atrito, como que ficaria essa reta? Se o atrito é zero, ficaria assim, ó. Só tem coesão, né? A resistência ao cisalhamento é dada pela coesão. Ok? Quais são os principais ensaios de laboratório para se determinar esses parâmetros de resistência em solo? Você vai ter aí cisalhamento direto, onde a gente pega lá uma amostra e leva essa amostra à ruptura ao longo de um plano horizontal, e vamos ter ensaios de compressão triaxial. E isso aqui é o que acontece com a amostra, ó. Ela é cilíndrica. À medida que a gente aplica tensões confinantes e leva essa amostra à ruptura, com uma tensão principal maior aqui, ela vai romper ao longo de um plano de cisalhamento. Beleza. Ensaio de cisalhamento direto, primeiramente. Nós vamos pegar uma amostra de solo, vamos colocar ela em condição drenada, tá? O ensaio é totalmente realizado drenado. Colocamos essa amostra dentro de uma caixinha metálica aqui, ó. Sobre essa caixinha metálica, a gente vai adicionar anilhas para fazer peso nessa amostra. E basicamente o que a gente tem é esse peso vai ser aquela força normal sobre o nosso corpo rígido. E com esse peso sobre essa força, a gente vai aplicar aqui, ó, uma força horizontal, devido ao motorzinho aqui nessa caixinha, que vai fazer uma parte aqui da caixa se deslizar sobre a outra, enquanto a outra fica fixa. E aí, a gente leva essa amostra à ruptura. Olha aqui, ó. Aqui vai deslizar, aqui embaixo fica fixo, a gente rompe essa amostra. E aí essa força horizontal impõe um deslocamento, né, um deslocamento horizontal sobre a amostra ao longo de um plano horizontal. Por isso, se a gente pegar a tensão normal, né, ou melhor, a força normal dividida pela área de contato ali no plano de ruptura da amostra, né, na seção transversal, e pegar também a força cisalhante máxima sobre essa área, nós vamos ter o par de tensão normal aplicada e tensão cisalhante. E a gente repete esse procedimento 3 ou 4 vezes, de forma que você vai ter pares de resistência. Então, a tensão normal que eu apliquei na amostra, que levou essa amostra à ruptura, me deu uma tensão cisalhante aqui de pico, que é quando a amostra rompe. E à medida que você vai continuando o ensaio, né, os deslocamentos continuam,
vão sendo registrados aqui tensões menores, tendendo a se alcançar um equilíbrio, né? Tensões cisalhantes menores depois da ruptura, por conta de um novo rearranjo de grãos que vai acontecendo ali, mas a amostra já rompeu, a gente vai chamar esse trecho de pós-pico, onde nós temos aí as tensões cisalhantes residuais, e nós vamos ter esse ponto máximo que vai nos dar as tensões de pico. E esse gráfico aqui, ó, mostra esse comportamento para uma amostra que foi comprimida, né? Foi colocado sobre ela uma tensão normal menor. Essa aqui é uma amostra do mesmo solo, que foi comprimida com uma tensão normal maior, e essa aqui maior ainda. Nós vamos pegar esses pontos aqui de resistência e vão traçar isso em um gráfico versus a tensão normal. E a mesma coisa pode ser feita com esses pontos aqui, ó, de tensão residual para cada amostra. E nós vamos ter basicamente isso aqui, ó. Quando você plotar, vamos supor que aqui, ó, seja um gráfico pegando essas tensões de pico. Quando a gente pegar e plotar a tensão normal versus a tensão cisalhante para cada uma dessas amostras, a gente vai ter aqui um ponto. Quando você liga uma melhor reta, ou seja, uma reta que mais se aproxima de todos esses pontos, caso esse solo possua coesão, a gente vai ter o seguinte: essa extrapolação da reta, então, vai nos dar um coeficiente aqui, que é a nossa coesão, e a gente vai poder calcular a inclinação dessa reta, que é o nosso coeficiente angular ou ângulo de atrito. Coeficiente linear, coesão, coeficiente angular, ângulo de atrito. Daqui você vai tirar quem? A nossa equação de resistência do solo. A resistência é dada pela coesão mais tensão normal vezes tangente do ângulo de atrito. Ok? E aqui está um gráfico, ó, de um ensaio mais completo. Foram feitas 4 amostras, né, ou 4 ensaios. Romperam-se, então, 4 amostras diferentes. E aqui a gente tem esse gráfico. Não é sempre que você vai ter um gráfico exatamente assim, né? Às vezes a gente tem lá uma amostra que ela vai romper nesse formato assim, ó. Não tem um pico bem estabelecido. E aí a gente vai usar alguns artifícios aqui para determinar qual seria essa suposta tensão de ruptura. Mas aqui você está vendo, ó, que esse gráfico vermelho tem um pico aqui em cima, então representa para nós uma amostra que recebeu tensão normal de 25 kPa. Aqui nós temos a azul, é outra amostra que recebeu tensão normal de 50, essa aqui 75 e essa aqui 100. Essa aqui até se assemelharia, né, a esse caso onde é mais difícil de se alcançar esse pico. Mas ainda é do mesmo solo, tá? Então é possível a gente verificar, né, a gente buscar aí qual é esse ponto máximo. E aí a gente vai listar essas tensões, ó. A tensão normal. E aqui a gente tem a tensão cisalhante máxima, que são esses valores de pico. Aqui o gráfico só está em outra escala, né? A gente só transformou aqui de kgf por centímetro quadrado para kPa. E aqui a gente tem os valores de tensão residual, que são tensões aqui, ó, ao final, né? Ou em um terço médio aqui, da onde a reta, ou onde a curva se torna mais reta, mais horizontal, tá? Ou mais constante. E você vê agora um gráfico que vai apresentar justamente isso, ó. Eu tenho uma envoltória de resistência em termos de parâmetros residuais e tenho outra em termos de parâmetros máximos ou de pico. Em termos máximos, uma coesão, ó, da ordem de 60 e um ângulo de atrito da ordem de 31, seria a inclinação aqui dessa reta. E vamos ter também, em termos de valores residuais, uma coesão, né, abaixo de 20 aqui, ó, próximo a 19, e um ângulo de atrito aqui, ó, 42. Atrito residual e aqui um atrito de pico. Beleza? Isso era ensaio de cisalhamento direto.
Agora, e no ensaio de compressão triaxial? O que que acontece? Como é que esse ensaio é feito? Nós vamos pegar agora uma amostra de solo em formato cilíndrico e vamos confinar essa amostra com um líquido que vai aplicar uma tensão hidrostática. Ou seja, no caso de solo, nós vamos pegar o nosso corpo de prova, vamos revestir esse corpo de prova com uma membrana dentro de uma célula, que é essa célula de acrílico aqui, e vamos confinar essa amostra com uma tensão hidrostática, ou seja, com água. Em solo, a gente faz esse confinamento aqui com água. Lá em rocha, a gente utiliza outro material, outro líquido, tá? Para fazer esse confinamento. E aí, na sequência, depois dessa primeira fase de consolidação, de confinamento, a gente vai acrescentar aqui, né? Vai aplicar uma força, ou uma tensão, na verdade, vertical, chamada tensão desvio, e vai levar essa amostra a romper. A gente vai repetir esse procedimento, né, com 3 ou 4 amostras, geralmente. Então, o ensaio de compressão triaxial convencional, existem outros ensaios especiais, vai consistir na aplicação desse estado hidrostático, tá? Lembrando que é a aplicação de água no entorno da amostra, e na sequência um carregamento axial até levar essa amostra à ruptura. Nós vamos confinar, então, esse corpo de prova com uma membrana de borracha, enchemos essa câmara com água e vamos aplicar pressão, de forma que essa água sob pressão vai passar essa pressão confinante, né, essa tensão confinante para o solo. Então, a gente está mobilizando o solo ao longo de todas as direções para, em sequência, levar essa amostra a romper devido a um carregamento vertical. E é o que está falando aqui, ó, a pressão confinante, né, atua em todas as direções. Então, a amostra fica sobre aí um estado hidrostático de tensões. E aí, esse ensaio pode ser feito com etapas de drenagem. Por isso, a gente vai pegar aqui entre o pedestal e a amostra e vamos colocar uma pedra porosa para permitir que tenha drenagem. A gente consiga fazer essas etapas com ou sem drenagem. Portanto, o ensaio vai ser dividido em 2 etapas. A primeira vai ser a aplicação dessa tensão confinante, que é a chamada etapa de adensamento, e em um segundo momento, a gente vai aplicar a chamada tensão desvio ou tensão desviadora e levar essa amostra à ruptura. Ok? Então, primeira etapa, adensamento. Segunda etapa é a etapa de cisalhamento ou ruptura. E aqui você vai ver um gráfico que é resultado de um ensaio desses. O que que a gente plota? A gente pode plotar a deformação axial na amostra, né, ao longo que ela está sendo comprimida, versus a tensão desvio. E aqui nós vamos ter da mesma forma, você tem os picos, né, de ruptura. Então, quando a gente pega lá o comprimento, né, da amostra que foi se deformando e divide pela altura inicial, a gente tem aí a chamada deformação específica vertical, onde a gente pode plotar essa deformação versus essa tensão desvio. A partir daqui, a gente consegue determinar também as nossas tensões para a ruptura da amostra. Então, nesse ensaio, especificamente, a gente pegou 3 corpos de prova que foram confinados aí, ó, a chamada sigma 3, de 100, outra amostra com 200 e uma terceira com 600 kPa. Ah, da onde saem esses valores aqui? É o laboratório que dá? Não, você vai verificar lá no campo sobre quais dessas tensões uma camada vai estar sujeita, né? Como são mais de uma amostra, 3, 4 amostras, a gente vai podendo simular, por exemplo, acréscimos de tensão sobre um talude, né? Vão ser executados aí aterros sobre essa camada. Então, quais seriam esses acréscimos? Ou então, né, quais são essas tensões ao longo de profundidades específicas na camada de solo? Beleza. Existem 3 tipos de ensaio triaxial comuns e muito utilizados
na geotecnia, que são eles: ensaio adensado drenado, ou chamado CD, também conhecido aí como ensaio lento, ensaio adensado não drenado, que é o chamado ensaio rápido pré-adensado, e nós temos ainda o ensaio não adensado não drenado, ou UU, que é o chamado ensaio rápido. Cada um deles vai ter uma aplicação diferente e vai nos dar respostas aí diferentes, tá? Qual que eu vou utilizar? Aquele que represente como que o solo vai estar solicitado, né? Vai estar sendo solicitado lá no campo. Vamos começar pelo ensaio CD, ou adensado drenado. Não confunda com o ensaio de cisalhamento direto, né? Por causa do CD. São dois ensaios completamente diferentes. Nesse ensaio, as tensões que vão ser aplicadas na amostra são tensões efetivas, ou seja, elas são aplicadas diretamente na estrutura do solo. Por quê? Porque são ensaios que são feitos com drenagem permanente. Então, o tempo todo ali, ao longo da aplicação das tensões, esse corpo de prova está em condição drenada. Nós temos uma válvula que fica constantemente aberta para a liberação da água. Então, você não tem nenhuma geração de acréscimo de pressão nessas amostras. A gente aplica sigma 3, né, nossa tensão hidrostática ou confinante, e vamos esperar que o corpo de prova se adense, ou seja, que toda a pressão neutra seja dissipada. Por isso, né, ensaio drenado. E assim o que vai acontecer? A pressão neutra durante toda essa fase de carregamento basicamente é nula e nós temos que toda a tensão aplicada nessa amostra vai indicar para nós a tensão efetiva, a tensão no arcabouço da amostra. Por quê? Porque pode a pressão aqui, zero. Eu tenho lá no campo uma camada de solo que está nessa situação. Ela está o tempo inteiro drenada, né? Ela tem uma boa drenagem, a água permeia tranquilamente, não há nenhum excesso de pressão gerada nessa camada. Eu consigo garantir que ela esteja em condições drenantes. Então, esse é um ensaio que pode representar bem essa camada. Ensaio adensado rápido, ou CU, é um dos mais utilizados. Por quê? Porque enquanto no ensaio CD nós vamos ter aqui parâmetros efetivos, né? A resposta é dada em termos de tensões efetivas. O ensaio triaxial CU vai nos dar tanto parâmetros em termos de tensões totais, quanto em termos de tensões efetivas. Ou seja, coesão e ângulo de atrito, coesão efetiva, ângulo de atrito efetivo. Beleza? E como é que é feito o ensaio? Na primeira etapa de adensamento, é permitida total dissipação da pressão gerada aí pela tensão confinante. Então, a válvula que permite a drenagem, ela é aberta. Na segunda fase, que é a fase de cisalhamento, o que vai acontecer? A gente fecha a válvula que permite essa drenagem e as pressões neutras são impedidas de se dissipar. Então, não ocorre variação volumétrica por adensamento. E está aqui, ó, terminando a primeira fase, a aplicação da tensão confinante, a gente fecha as válvulas aqui de saída de água e aplica a tensão principal maior que vai levar essa amostra à ruptura. Aplica, na verdade, a tensão desviadora, né, que somada à confinante vai levar essa amostra à ruptura. E essa é uma das vantagens do ensaio. Por quê? Porque ele te permite tanto por conta desse procedimento, né, a determinação das tensões efetivas, quanto também a das tensões totais, em um prazo muito menor do que no ensaio CD. E resultado desse ensaio? Basicamente, a gente vai ter isso aqui, ó. Existem dois comportamentos que geralmente são para solos normalmente adensados, tá? Solos aí que nunca foram solicitados, não tem um histórico de tensões aí que já foi atingido, né, foi ultrapassado. O comportamento geralmente é que você tenha um ângulo de atrito, em termos aí de tensões totais, né, ou chamado ângulo não drenado, menor
do que o ângulo de atrito drenado, ou em termos de tensões efetivas. Mas daqui, do ensaio CU, você consegue fazer essa determinação. Coesão e coesão efetiva, ângulo de atrito não drenado, né? E ângulo de atrito efetivo ou drenado. Nesse caso aqui desse solo, ó, a coesão é bem próxima de zero ou igual a zero. Agora, para solo pré-adensado, solos que já foram solicitados no passado, nós geralmente temos esse quadro aqui, ó. O ângulo de atrito em termos de tensões totais também menor do que o ângulo de atrito efetivo, e a coesão aqui geralmente ela inverte, né? A coesão efetiva menor do que a coesão total. São dois comportamentos típicos aqui para solos. Agora, Klinger, quanto que eu uso? Onde que eu vou fazer um estudo de estabilidade usando parâmetro de resistência em termos de tensão total ou em termos de tensão efetiva? Você vai ver literaturas trazendo uma certa divergência em relação a isso aí. A Denise Gescovitch, lá no livro de Estabilidade de Taludes, ela vai falar o seguinte, ó, como o comportamento dos solos é regulado pelas tensões nos grãos, a forma correta de realizar os estudos de estabilidade é pela análise do comportamento em termos de tensão efetiva. Você vai ver, inclusive, vários softwares lá, GeoStudio, por exemplo, que vai te dar. Se você está usando o critério de Mohr-Coulomb, ele vai pedir esses parâmetros efetivos. Mas nós também vamos encontrar aí é, outras diretrizes de projeto pedindo para você fazer diferentes verificações, como, por exemplo, verificação em termos de parâmetros não drenados, para a gente chegar aí em contextos diferentes, análises, né, mais completas de estabilidade. Beleza, mas é simplesmente isso? É alcançar ali uma coesão e um ângulo de atrito e pronto, ou tem algo a mais? Na mecânica dos solos não saturados, quando você está trabalhando ali com amostras que estão sendo solicitadas com aquela umidade, né, natural, com aquele grau de saturação diferente de zero, o que acontece é, nós vamos poder ter o efeito da sucção. Lembra que a gente já discutiu sobre isso aqui? E assim, esses camaradas aqui, ó, Friedland e Morgenstern, em 77, propuseram um novo critério, baseado aí no critério de Mohr-Coulomb, que vai considerar a influência dessa sucção. E esses novos parâmetros podem ser determinados a partir de um ensaio triaxial com sucção controlada. E o que que vai acontecer é, agora, nós vamos passar a ter essa influência da pressão do ar e da pressão da água nos solos. Não é mais simplesmente a pressão da água que você vai subtrair ali da tensão normal aplicada. Agora a gente tem uma parcela devida aos parâmetros efetivos do solo, tá? E uma outra parcela devida a quê? A esse ganho de resistência por conta da sucção no solo. A sucção, ela vai ser entendida aqui como uma tensão, né? Uma pressão menor do que zero. Então, pensa comigo, vamos trazer isso aqui para U. Se eu tenho uma poropressão menor do que zero, o que que acontece com a tensão efetiva? Ela aumenta. Se a minha poropressão, pelo princípio das tensões efetivas aqui, ó, ela fica negativa, a minha tensão efetiva aumenta. Então, nós estamos ali trabalhando com o solo saturado que está tendo um ganho de resistência devido a quê? Devido a essa sucção, tá? Que a gente vai chamar aqui de sucção mátrica. E a gente consegue, então, apresentar essa envoltória de ruptura em um espaço tridimensional, onde a gente vai ter a ordenada sendo aí a tensão cisalhante, e nas abscissas, a gente não vai ter mais simplesmente a tensão normal. Nós vamos ter tensão normal menos a pressão no ar, e essa diferença aqui, ó, que é a sucção mátrica. Pressão no ar menos a pressão na água. E é daqui que vai sair aí, né? Vão sair esses parâmetros de resistência agora, tanto filinha quanto o nosso FIB, que é o parâmetro que denota o quê? Esse ganho de resistência por conta da sucção. Temos também o ensaio rápido, ou U, que é
sem consolidação e sem drenagem. A gente não vai permitir a drenagem, né? Não vai abrir a válvula em nenhuma etapa desse ensaio. Então, elas vão permanecer fechadas, tá? E aí a gente não vai ter essa possibilidade de drenagem. Onde que a gente mais vai utilizar esse ensaio? Quando você tem camadas aí de muito baixa permeabilidade, né, saturadas, como é o caso de argilas, e quando essas argilas vão estar recebendo um carregamento, uma solicitação, digamos que quase instantânea, ou seja, não tendo ali tempo hábil para o excesso de pó da pressão se dissipar. E basicamente, ó, a gente vai ter a verificação de uma envoltória que a resistência dela é dada simplesmente pela chamada resistência não drenada. Aqui o solo tem atrito zero, ok? Quando que eu vou utilizar ensaio CD, ensaio CU ou ensaio U? Você vai verificar exatamente como que a camada de solo vai estar no campo. Ela vai estar em condições totalmente drenadas, hora drenada, hora não drenada, ou full time sobre condição não drenada. Ok? Aqui a gente tem a representação, ó. Se eu confino uma amostra com uma tensão sigma 3, levo essa amostra à ruptura, ela vai me dar um ponto máximo aqui, ó. Aqui sigma 3 era zero, né? Sem confinamento. Se eu pego a amostra desse mesmo solo, se eu pego outra amostra desse mesmo solo, confino aqui com o sigma 3 diferente de zero, levo a ruptura, ela vai me dar um mesmo ponto máximo e assim por diante, mesmo que eu vá aumentando aqui o sigma 3, tá? Por quê? Imbricamento aqui, zero. Portanto, qualquer aumento de sigma 3 vai ser convertido em excesso de pó da pressão. E aí o solo vai se romper para a mesma tensão desviadora ou tensão desvio. Você é engenheiro ou geólogo e quer ganhar mais na sua empresa ou quer ampliar a sua carteira de serviços com a geotecnia? Então presta atenção nisso aqui. De quais engenheiros eu estou me referindo? Engenheiros civis, de minas, ambientais, urbanos, engenheiros geólogos e agrimensores. Independente das oscilações de mercado, construção civil esfria, mineração freia os investimentos ou resolve investir em aumento de produção, não importa. O que não dá para negar é que cada vez mais as empresas têm contratado esses profissionais para atuarem diretamente, sabe com o quê? Serviços em estabilidade de taludes. E eu estou falando aqui de laudos de estabilidade, projetos de contenção, consultorias, análise de estabilidade, projetos de barragens, perícias nesse ramo. E para concorrer a uma vaga nessas empresas que mais contratam, é quase que unânime a exigência de se ter uma pós-graduação. E eu, junto com a minha empresa PKS Educação Geotécnica, vamos abrir as vagas para a próxima turma da pós em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes. Na data que está aparecendo aqui na tela, eu vou fazer uma aula de lançamento dessa próxima turma da pós, com todas as informações que você precisa saber para se tornar um especialista em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes, entrando para essa próxima turma do curso. Para participar, é só entrar aqui nesse link que está aparecendo na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro. Estou te esperando.